Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. Você tá feliz? Sim, com certeza. Eu também. Tivemos um excelente fim de semana, não? Isso aí, foi muito bom. E é o que nós vamos compartilhar agora, certo? Isso aí. Porque nós fomos a uma despedida de solteiro e solteira. Isso. Né? E a gente resolveu compartilhar com vocês um pouquinho como foi essa despedida de solteiro e solteira. E para que vocês possam saber mais ou menos como acontece aqui no Brasil uma despedida de solteiro. E vocês podem, claro, compartilhar também como acontece no país de vocês. E okay? como foi com vocês, caso você seja casado, né? Sim, ou casada. Claro, exatamente. Ou se você participou também, né? De uma festa, de um amigo, enfim. Se você está chegando agora pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Gostaríamos de convidá-lo já para poder participar da nossa família. Você pode se inscrever aqui no canal, você pode ativar o sininho para que você seja sempre notificado, sempre quando tivermos aqui vídeos novos, né, Letícia? Isso mesmo, gente. Se você está escutando esse episódio agora, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast nas plataformas de áudio, né? E também queremos te convidar para poder acompanhar os vídeos do podcast e também os posts nas redes sociais. Com certeza, fica com a gente em todos os lugares. Beleza, então vamos lá. Letícia, essa foi a primeira despedida de solteiro que você participou ou você já participou de alguma outra? Eu acho que foi a primeira. É? Uhum. Nossa, a primeira? Porque geralmente as minhas amigas acabavam fazendo chá de panela. Uhum. Eu acho que nem chá de lingerie elas fizeram. Não? Não. Entendi. Eu já participei de algumas, de alguns dos meus amigos. Mas a gente não vai falar sobre essas, não, certo? Essas a gente vai falar depois, quando acabar esse vídeo. Vamos falar sobre essa despedida que nós participamos juntos, Sim. Ok? Para quem acompanha a gente, sim, né, sabe que essa despedida... Quer dizer, sabe não, né? Conhece as pessoas envolvidas nessa despedida, pelo menos o nome, porque a gente vira e mexe, como costumamos falar aqui, a gente sempre está falando deles, né? Sim, a despedida de solteiro foi dos nossos grandes amigos, Mário e Suzane. Também são nossos padrinhos de casamento, né? São e nossos seremos padrinhos deles também. E eles vão se casar daqui a algumas semanas, né? Sim. E no momento em que estamos gravando esse episódio, acabamos de participar de uma festa de despedida de solteiros. Isso, eles fizeram um mês antes do casamento deles, né? Sim, que sim. já é um hábito aqui também, já fazer mais próximo do casamento, né? É uma brincadeira, uma festa, né? Uma celebração entre amigos para marcar, não? A última saída, o último evento na condição de solteiro ou solteira, né? Isso. Você quer começar, Letícia, ou eu começo falando como foi com o Mário e você com a Suzane? Acho que podemos começar comigo, né? Porque no final das contas, a despedida de solteira era somente da Suzane, né? Mário não iria fazer nada. Então, o que moveu a gente a estar nisso, né? Foi o evento da Suzane, né? E aí a gente foi para um bar um pouco mais tranquilo, com uma música ambiente. E a Suzane ficou vestidinha de noiva, né? As outras meninas ficaram com um arquinho de diabinho. E ela combinou a gente de usar as blusas da mesma cor. Então todas nós estávamos de preto, né? E a Suzane estava de branco, que geralmente é a cor da noiva, né? E aí ela teve docinho, bolo, drinks... a gente foi consumindo as coisas do restaurante, batendo papo, e aí teve umas brincadeirinhas também pra noiva, né? Ela teve que responder algumas perguntas sobre o casal, e ela tinha que acertar. Se ela errasse, ela tinha que tomar um pouquinho de tequila. Ela teve que passar um trote pra Mário, né? Quem não sabe o que é trote, ela teve que ligar pra Mário, a gente mostrava objetos pra ela, e ela tinha que inventar uma história pra Mário com esses objetos. Eu não sabia disso, não? Foi. Aconteceu? Deu certo? Aconteceu. Ficou muito engraçado lá, mas Mário já sabia que era trote, né? Porque estava com a gente ali, e aí tava bem doida a história que ela contou, então ele já sabia que era trote. E teve uma outra brincadeira também,
chamado Eu Nunca, né? Cada um fala algo que nunca fez, e aí quem fez tem que dar uma golada no drink. Então foi bem divertido, foi um momento mais, assim, pra conversar mesmo, interagir. Descontrair. Exatamente. Mas foi bem legal. Como a Letícia disse, o Mário não estava muito interessado em Sim. organizar, né, a despedida de solteiro para ele. Ele é bem tímido, ele não gosta muito de ser o centro das atenções. Mas acabou que aconteceu, né? Aham. A gente não sabia exatamente o que faria, até minutos, horas antes de deixar as meninas no bar, mas fomos, eu, Mário e mais uns amigos deles, para um bar também, né? Não teve nenhum tipo de brincadeira com o Mário. Não. Acho que essas brincadeiras são mais com as meninas, né? Eu acho Sim. também. Homem pode até ter, mas é mais comum as mulheres pensarem em fazer alguma brincadeira, Homens né? no máximo. Aqui não temos Las Vegas, onde os homens vão para poder se divertir em um clube, uma boate, né? Uhum. Mas aqui a gente também às vezes participa de festas, de baladas, né? Alguma atividade noturna. E os homens bebem, se divertem, dançam também. Mas não tem nenhum tipo de, acho que, tradição, nenhum tipo de brincadeira para os homens. Mas foi bem divertido, porque nós fomos para um bar bem animado, né? Onde tinha música ao vivo e muitas pessoas, né? Finalmente a pandemia já está nos deixando aos poucos, então estava bem legal. Só um adendo, né? Que eu achei que foi curioso a situação, porque ninguém combinou nada com o Mário. O Mário iria fazer a companhia pro Olavo, que estava lá por conta de eu ter ido, né, pro restaurante. E aí aconteceu que os namorados e maridos, né, de todo mundo acabou se encontrando. Então juntou uma galerinha de homens também legal para poder ir para um bar com o Mário, Exato. Não foi nada planejado, mas no final das contas, né, como dizemos também, uma outra estrutura legal. No final das contas, enfim, deu certo, ficou bem legal. E as meninas depois foram pra lá, né? Nos reunimos todos e ficamos lá dançando, se divertindo até tarde, né? Isso, foi bem legal mesmo. Sim, agora vamos contar aqui um episódio extra que aconteceu nessa viagem. Um bônus. Bom, esses nossos amigos, eles não vivem aqui na nossa cidade, então eles vivem numa cidade chamada Niterói, linda por sinal, né? Sim. Convidamos vocês a pesquisarem e até mesmo conhecerem, se vocês tiverem oportunidade, que fica exatamente ao lado do Rio de Janeiro. Sim. E dá pra dar um pulinho lá e conhecer algumas coisas legais lá também, né? Fomos pra lá, então, mais ou menos 3 horas, 2 horas, 3 horas de carro dirigindo, né? E chegando lá, né? Outra informação interessante, né? Tivemos um feriado nessa semana, então fomos para lá em uma quinta-feira, ficamos lá 4 dias. Né? Isso mesmo. E tudo certo, né? Tudo ok. E então, quando chegamos lá, ao sair do carro, a minha coluna não quis mais funcionar. A minha coluna travou completamente. Sim. Uma dor absurda. No primeiro dia da nossa viagem, né? Nem tinha chegado direito em Niterói. Exatamente. E chegamos na quinta, a festa seria no sábado, né? E na quinta eu não conseguia nem andar direito, né? Verdade. Fiquei, e ainda estou com dores nas costas. Felizmente já tá mais tranquilo, mas muitas dores na quinta, na sexta. Foi diminuindo, foi melhorando um pouco, mas ainda bem limitados os meus movimentos. A sorte dele é que Mário e Suzane são fisioterapeutas. Então, ele machucou no lugar errado. No lugar certo. Isso. Porque teve aí 2 fisioterapeutas para ajudar na recuperação. Sim, mas só quem me ajudou foi Mário. Suzane não quis me ajudar. Enfim, eles nos ajudaram sim, com alguns exercícios, né? Algumas técnicas da fisioterapia. Algumas sessões de terapia. Ajudou bastante. E sábado foi possível participar, né, da noite, até dançamos, né, dentro do possível. Teve até dança, para quem estava com a coluna ruim, né? Muito tempo sem dançar, então a pandemia, 2 anos e quase 2 anos e meio já, e eu precisava dançar. Não podia perder essa oportunidade. Não. Mas foi bem divertido, né? Sim. Foi uma despedida de solteiro de 2 grandes amigos nossos. Em breve eles vão se casar.
Podemos até compartilhar, talvez, né? No Instagram, Sim. nos stories, até aqui mesmo em algum episódio, para falar sobre o casamento deles. Ah, vai ser bem legal. Muito bem. Esse foi o episódio de hoje, pessoal. Falamos um pouquinho aqui sobre como acontece aqui uma despedida de solteiro. Claro, mais uma vez, o Brasil é enorme, então podem existir diversos outros tipos de tradições em diversas partes do Brasil. Sim. Né? Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, deixe a sua opinião também, o que você pensa sobre despedida de solteiro, se você já participou, enfim. Seria bem legal saber a sua opinião também. Obrigado, Letícia. De nada. Até a próxima despedida de solteiro. Ai, meu Deus, até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima.